E aí, meus amigos, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando sobre simplesmente a melhor série desse primeiro round dos playoffs, que é a série entre Sixers e New York Knicks. Velho, que sériezaça, hein? Que sériezaça, série pegada, disputada, quente pra caramba, né? Muitas provocações ali dos dois lados. Tá, pô, velho, tá legal demais de ver. O Knicks lidera a série por 3-2, só que o Sixers vai ter a oportunidade de empatar a série em casa depois da vitória de ontem, uma baita de uma vitória, com o Maxey jogando demais, assim, baita do jogo. Teremos aí, né, uma chance boa de termos um jogo 7 e, assim, com todo respeito ao Knicks e nada contra o Knicks, mas tomara que o jogo 7 aconteça, tomara que o Sixers consiga forçar o jogo 7, porque essa série merece um jogo 7. Merece, porque realmente ela tá muito boa. E aí, nesse vídeo, eu quero comentar sobre o grande personagem dessa série, que é o nosso querido Joel Embiid. Essa aqui foi a capa do post dos últimos dias, antes do jogo de ontem. Essa aqui foi a capa do post, com Joel Embiid como, né, o cara da capa. E aqui a frase: o homem mais odiado em Nova York. O Embiid, ele realmente tem sido o grande personagem dessa série. E assim, ele pode não estar sendo o melhor jogador. Pode não estar sendo o melhor jogador, apesar de ter entregado aí ótimas atuações, como aquele jogo espetacular de 50 pontos. Só que mesmo ele talvez não sendo o melhor jogador, ele é de longe e sem dúvidas o grande personagem dessa série. Seja pelo fato dele estar jogando totalmente no sacrifício, né? O cara tá sem um joelho e não consegue movimentar a parte esquerda do seu rosto. O cara, ele tá totalmente baleado e mesmo assim tá jogando, mesmo assim tá entregando boas atuações. Então, seja por isso ou principalmente pelas jogadas polêmicas e meio que sujas dele, né? Durante aí toda a série, o querido Embiid, ele executou algumas jogadas não muito legais. Temos aí algumas para citar. Por exemplo, quando ele segurou o pé do Mitchell Robinson, ele estava ali no chão, Mitchell Robinson subiu, ele agarrou o pé do Mitchell Robinson e fez ele torcer o tornozelo. Foi uma jogada que não foi legal, não foi bonito. Teve ali a cotovelada em cima do Jalen Brunson. Ontem mesmo, pô, bizarro. Ontem mesmo, ele tomou uma flagrante por ter acertado a cara do Jalen Brunson. Entendeu? Então, assim, o Embiid, ele tá meio que passando do ponto em alguns momentos. Não tem como dizer que não. Eu adoro o Embiid. Muitas vezes eu defendo o Embiid com unhas e dentes. Mas não tem como negar que o cara, ele tá passando do ponto. Ele tá passando do ponto. E é por conta desse tipo de jogada, dessas jogadas sujas, que ele tá sendo visto como o grande vilão da série. Obviamente, pela ótica da torcida do Knicks. E então, essa capa do post é por conta disso. É por conta disso. E ontem, essa fama de vilão e tudo, ela ficou meio que evidenciada pelas vaias da torcida do Knicks dentro do Garden. Sim, na boa. Foi impressionante a altura das vaias, cara. Bizarro. O Madison Square Garden inteiro tava vaiando o maluco. Inteiro. Assim, clima hostil pra cacete. E aí, depois do jogo, o Embiid, ele foi perguntado sobre essa parada de ser vilão e tal.
E ele respondeu o seguinte, a resposta do Embiid sobre isso foi essa, aspas para o Embiid. Muita gente fala sobre isso, sobre o clima hostil. Já me disseram que algumas pessoas também estavam comentando, mas eu não me sinto em um clima hostil, sendo bem sincero. Eu sou um cara que, acima de tudo, ama Nova York. Eu tenho uma casa aqui há uns 5 anos. Então, o que posso dizer no fim é que essa é a minha cidade favorita no mundo. Eu simplesmente amo Nova York. Portanto, sei como eles são e me sinto bem tranquilo com o que tem acontecido. Eu acho normal, se você ver ao longo da história, sempre vai ter um vilão em uma série contra o time deles. E jogando, eu comprovo isso para você. Então não estou chateado. Para mim tá tudo bem. Se eu tiver que ser o saco de pancadas e ouvir a torcida me mandar para aquele lugar, não vou me importar. Na verdade, eu amo isso. Como disse, amo a cidade. Então, parece que para ele, tanto faz ser visto como vilão. Né? E aparentemente as vaias não estão e não vão atrapalhar ele. E realmente não atrapalharam. Ontem, apesar dele ter tido alguns problemas com turnovers, ele ainda assim ele meteu um baita de um triple-double e foi crucial para a vitória, principalmente ali na parte defensiva. O que o Embiid defendeu ali na prorrogação e no segundo tempo, né, no todo, foi brincadeira, defendeu demais, defendeu muito. E os turnovers não aconteceram por conta do clima hostil, por conta das vaias. Ele cometeu muito turnover porque, velho, ele estava morto a partir do quarto período. O quarto período do Embiid, pô, foi lamentável. O cara não conseguia andar. Ele tava muito morto de cansaço. Então, essa questão das vaias, do clima hostil que a torcida do Knicks tá gerando ali no Garden, isso não tá influenciando nas atuações dele. Não tá. Só que, né, tá se criando essa fama de vilão. E assim, essa parada de ser vilão, ela, pelo que o Embiid falou, não tá atrapalhando ele, mas pode ser que esteja motivando ele, entendeu? Meio que fazendo ele querer jogar mais para dar uma resposta. E aí, bichão, tem aquilo. Se por acaso ele conseguir vencer essa série, o que ele vai sair grandão é brincadeira, né? Até porque, para ele vencer, ele vai ter que forçar o jogo 7. E o jogo 7 vai ser onde? No Madison Square Garden. Então imagina só o Embiid eliminar o Embiid chegar no Garden e eliminar o Knicks depois de ser vaiado pra caralho, depois de ter sido de estar na capa do post com esses dizeres, o homem mais odiado de Nova York. Imagina o quão gigantesco o Embiid vai sair do Garden se ele eliminar o Knicks no jogo 7, dentro da Meca. Então, velho, esse climinha que a torcida do Knicks tá querendo gerar e tudo, pode ser que volte para eles, né, velho? É um risco que se corre. É um risco que se corre. Mas a gente só vai descobrir isso quando acabar a série. Né? E talvez acabe já no próximo jogo, em Filadélfia. Pode ser que o Knicks nem não dê margem para esse cala-boca do Embiid acontecer. Talvez o Knicks chegue lá em Filadélfia e acabe com a série e vida que segue. Show de bola. Tchau, tchau, Embiid. Um abraço. Pode ser que isso aconteça. Vai ser broxante? Vai ser broxante. Né? Se essa série não tiver um jogo 7, vai ser uma broxada. Mas pode acontecer. Então, o que a gente pode fazer, e a única coisa que a gente tem para fazer, é esperar e desfrutar do restante dessa série que está sendo maravilhosa. Repito, a melhor série desse primeiro round disparado. Disparado. E o Joel Embiid é o grande motivo, ou um dos grandes motivos, para essa série estar sendo tão boa. Sim, se você for pegar na história, as grandes séries sempre tiveram um herói e um vilão. Eu sou muito fã de narrativas, eu sou muito fã de histórias. E eu acho que para uma série
ser marcante, ela precisa ter isso. Ela precisa ter um herói e precisa ter um vilão, entendeu? Nesse caso, o Embiid está sendo vilão, entendeu? Um exemplo, citar um exemplo. As finais de 2016, Cleveland e Golden State. Quem que era o herói ali? O LeBron. O LeBron junto com o Cavaliers. E o vilão era o Golden State, porque era um time que tinha porrado todo mundo na temporada regular. E era um time visto como o modinha, o time que vai ser a dinastia. O Warriors já era um time bem odiado naquela época. Então nós tínhamos ali claramente um herói e um vilão, e ainda tinha um outro elemento que não temos nessa série, Knicks e Sixers, mas teve naquela. O elemento Davi contra Golias. Cleveland era Davi, Golden State era o Golias. Então, as grandes séries, elas têm isso. Elas têm isso. Elas precisam ter esses elementos. E nessa temos aí o elemento vilão, que é o Embiid, né? O homem mais odiado de Nova York. É uma baita de uma alcunha, hein? Pô, que isso? Pô, Joel Embiid, o homem mais odiado de Nova York. É um baita do nome de livro. Pensa um livro, um filme? Que isso, loucura. Loucura! Mas enfim, quis aqui comentar sobre essa questão do Embiid ser o vilão dessa série, quis aqui trazer as falas dele também. E eu quero saber a sua opinião, velho. O que você acha sobre essa questão do Embiid ser o vilão? Você concorda que ele é o vilão dessa série? E você acha que pode ser que isso se volte contra o New York Knicks? Ou você acha que não tem risco e o Knicks vai vencer essa série mesmo que chegue num jogo 7? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Meu palpite segue sendo o Knicks. Mas eu não duvido do Sixers fazer uma gracinha aí. Não duvido, porque, pô, o jogo de ontem foi loucura. Foi loucura. O Knicks chegou nos últimos 28 segundos ganhando por 6. E perdeu o jogo. Então, eu não duvido. Mas e você? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.